E aí, já imaginaram o poder de criar qualquer coisa só com a força do pensamento? Parece coisa de ficção científica, né? Pois hoje a gente vai pegar uma das fantasias mais incríveis dos quadrinhos para descobrir se a ciência já está chegando perto de tornar isso realidade. A gente está falando, claro, da Tropa dos Lanternas Verdes. Aquela força policial intergaláctica que patrulha os cantos mais distantes do universo, armada só com anéis que funcionam à base de pura força de vontade. Esse juramento famoso resume bem o poder quase infinito desses anéis, né? Eles são capazes de materializar qualquer coisa que a imaginação permitir. Parece pura fantasia, mas e se não for tão fantasia assim? E se as bases dessa tecnologia fantástica, o controle pela mente, a matéria criada a partir de energia e uma fonte de poder quase infinita, já estivessem sendo desenvolvidas em laboratórios de verdade, agora mesmo? É isso que a gente vai investigar. Para a gente entender como isso seria possível, vamos fazer tipo uma engenharia reversa do anel. Vamos desmontar ele peça por peça. E a primeira, o sistema de comando, é a vontade do usuário. Mas como que a ciência consegue ler um conceito tão abstrato quanto força de vontade? Bom, aquilo que nos quadrinhos é a força de vontade, na ciência tem um nome bem específico: controle executivo. É uma função do nosso cérebro totalmente mensurável que permite que a gente se concentre num objetivo e ignore as distrações. Dá para pensar nisso como o músculo mental que um lanterna verde precisaria ter. E é aqui que a ficção começa a virar realidade. Conheçam o Mind to Matter. É um sistema que, acreditem se quiser, consegue ler a atividade do cérebro e transformar pensamentos em objetos 3D. O processo funciona em 3 passos bem diretos. Primeiro, um capacete de EEG, igual aqueles de exames médicos, lê os sinais elétricos do cérebro. Depois, uma inteligência artificial traduz esses sinais, descrevendo em palavras o que a pessoa está pensando. E por fim, o sistema usa essa descrição para criar um modelo 3D do objeto que foi imaginado. Simples assim. E olha, isso não é só especulação não. Dá uma olhada nesses números. Em todos os testes que medem a precisão dessa tradução das ondas cerebrais para texto, o Mind to Matter supera os modelos anteriores com folga. Resumindo, a gente está ficando cada vez melhor em ler mentes com máquinas. Ok, a parte do comando a gente já tem. Mas como o anel transforma esse comando em matéria? Como ele cria aquelas famosas construções de luz sólida? Aqui a gente encontra nosso primeiro grande obstáculo, um que vem direto das leis da física. A luz é feita de fótons, certo? E fótons são partículas que não têm massa. Sem massa, não existe solidez. Não dá para empilhar luz e fazer uma parede. Então, o conceito de luz sólida simplesmente quebra uma das regras básicas da física que a gente conhece. Mas a ciência adora um bom desafio. E já existem pelo menos 3 abordagens de ponta que estão chegando perto de criar matéria física a partir de energia. Ou pelo menos algo muito, muito parecido com isso. Olha que demais! Uma das alternativas é forçar os fótons a interagirem entre si, se comportando como um sólido. Outra é usar lasers super rápidos para criar hologramas de plasma que a gente consegue sentir, de verdade, com o toque. E a terceira, que talvez seja mais parecida com o anel, é a Claytronics, um enxame de micro-robôs que se juntam para formar qualquer objeto que a gente queira. É como se fosse uma argila inteligente. Certo, já temos o controle e a matéria. Mas para alimentar tudo isso, seria preciso uma quantidade absurda de energia, né? E tudo isso dentro de um dispositivo minúsculo como um anel. Esse gráfico aqui mostra o tamanho do desafio. As baterias dos nossos celulares de íon de lítio nem chegam perto do que seria necessário. A resposta pode estar na energia nuclear em miniatura. As baterias beta-voltaicas, elas são quase 10 vezes mais potentes e usam o decaimento seguro de materiais para gerar energia por muito, muito tempo. E quando a gente fala muito tempo, é sério. Estamos falando de mais de 5.000 anos de energia contínua. Isso quer dizer que uma única bateria dessas podia ter sido ligada na época das pirâmides do Egito e estaria funcionando até hoje, sem nenhuma recarga. Aquela regra de carregar o anel a cada 24 horas e aparecer até um incômodo, né? Então, vamos juntar todas as peças. Temos a interface cérebro-computador, a matéria programável e a bateria nuclear. Com tudo isso na mesa, qual é o veredito final sobre a viabilidade de um anel do Lanterna Verde? E aqui está o resumo da ópera. Embora um anel perfeito ainda seja coisa de ficção, o mais impressionante é que cada uma das suas funções principais já tenha um equivalente no mundo real sendo desenvolvido agora. A interface mental, a matéria programável, a fonte de energia,
todas as peças desse quebra-cabeça já estão na mesa. E isso nos leva a este pensamento final. A história da tecnologia é basicamente a história de pegar o que era considerado mágico ou impossível e simplesmente transformar em engenharia. Afinal, o impossível de hoje pode ser só engenharia de amanhã. Não deixe o algoritmo te perder no tempo e espaço. Se inscreve no Aprende Aí agora mesmo e embarca na próxima aventura de conhecimento com a gente.